Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe e nos oferte a sua paz. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a Deus pela possibilidade em ter acesso e fazendo uso da tecnologia disponível, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, realizado todas as terças-feiras de forma presencial no Grupo Espírita de Petrolina, mas que em virtude do momento em que estamos atravessando, necessário se faz que o façamos de forma virtual. A título de exórdio, trouxemos para a nossa reflexão uma página da obra Na Cura da Alma, ditado pela irmã Maria do Rosário e psicografado por Lúcia Cominato. E em seguida faremos a prece inicial para a abertura do nosso estudo. Eu sou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 27. Quando tudo à tua volta esteja conturbado, eu sou a paz que restaura o equilíbrio, dando sustentação na tua caminhada. Quando as lutas da vida te trazem dissabores, desconfiança, temores, eu sou a paz que reajusta o teu pensamento para que possas crescer em fé e prosseguir com firmeza na busca da tua evolução. Quando tristezas envolvem o teu coração pelos desajustes da vida que perturbam a tua existência, eu sou a paz que te refrigera a alma, devolvendo-te a alegria de viver. Quando a ansiedade por novas conquistas na tua luta material alvoroça o teu pensamento, eu sou a paz que te devolve a tranquilidade para buscares antes as conquistas espirituais. Quando teus familiares menos evoluídos exigem muito de ti e te sentes cansado, eu sou a paz que balsamiza o teu coração, renovando-te as energias para que prossigas servindo cada vez mais. Quando na tua caminhada tropeças e cais, eu sou a paz que ajuda a te reerguer, dando-te força e coragem para tudo suportares sem nunca esmorecer. Quando lágrimas de dor vêm turvar a tua visão, eu sou a paz que te fará sorrir, renovando-te as esperanças para que vejas no sofrimento motivo para crescer. Assim, prosseguindo na tua jornada de redenção, procura manter-te sempre em sintonia comigo, e eu te trarei aquilo que mais desejas, pois eu sou aquilo que buscas. Eu sou a paz de Jesus. Com essa leitura, com essa reflexão, que possamos elevar os nossos pensamentos em uníssono ao Criador, agradecendo por esse momento em que temos mais uma vez a oportunidade de estudar o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Por isso, Mestre amoroso, somos gratos a Ti. Rogamos que a Tua paz, que a Tua misericórdia recaia sobre cada um de nós. Espíritos ainda caminhando, atravessando momentos de dor, de dificuldade, mas, Senhor, rogamos que Tu nos ampare, nos fortaleça, segurando em nossas mãos, se fraquejamos, orientando a nossa caminhada, enfim, Senhor, sendo roteiro fiel para a nossa jornada. Rogamos a Ti, Senhor, nesse momento, que abençoe aqueles que estão no fronte dessa pandemia,
auxiliando, protegendo médicos, paramédicos, trabalhadores da segurança, da limpeza, enfim, Senhor, que a Tua misericórdia possa ser derramada sobre o planeta, em todos os cantos e recantos, e que a Tua luz possa iluminar, guiando os nossos passos, Senhor, na direção do bem. Rogamos ainda a Ti, Senhor, que abençoe os nossos lares, abençoe os lares em desarmonia, Senhor. Abençoe os enfermos, aqueles que estão retornando à pátria espiritual em virtude da pandemia, que esses irmãos sejam amparados e acolhidos nas esferas espirituais. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos na fé e na esperança para darmos prosseguimento à nossa jornada. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nos intuir, promovendo em nós, Senhor, a humildade, a simplicidade para falarmos do Teu Evangelho de amor. Que a Tua paz, que a Tua luz, Senhor, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, dando continuidade ao estudo do capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, nos cabe nessa noite conversar sobre os itens 5 e 6, os vendilhões expulsos do templo, que trata de uma passagem de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13, e também está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. O item 6 trata do comentário de Kardec a respeito da passagem. Lembrando ainda que essa mesma passagem está também no Evangelho de Lucas e de João, onde cada um dá o seu tom, a sua cor na interpretação da passagem. Vamos fazer a leitura, uma leitura breve, para que todos nós nos inteiremos da passagem. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu, também dizendo-lhes: não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia, haveis feito dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado de admiração por sua doutrina. Assim de pronto, essa passagem, muito intensa por sinal, é no mínimo curiosa, uma vez que descreve uma suposta ira de Jesus. E isso nos traz um certo desconforto, causando-nos uma certa estranheza. Por quê? É que fica difícil conciliar tal comportamento considerando Jesus como modelo enviado por Deus, como espírito enviado por Deus para servir de guia e modelo para a humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Para compreendermos
bem esse ato, para que se compreenda bem esse ato de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela época e examinemos os princípios da lei que regiam o povo, os costumes religiosos degenerados pela classe sacerdotal, a ponto de ter sido convertido o Templo de Jerusalém em covil de salteadores. Que lição Jesus estava passando naquele momento? O fato era que o templo estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar à corrupção do povo e dos sacerdotes locais, justificando assim a postura enérgica de Jesus para combater os desvios. Haroldo Dutra, estudioso do Evangelho de Jesus, vai nos dizer em uma de suas páginas que havia entre os hebreus um gênero literário chamado encenação profética, em que o profeta fazia uma mímica, uma imitação através de gestos. E esses gestos expressavam a mensagem que ele queria passar. E havia uma profecia que dizia: o zelo pela tua casa me consome, que falava da purificação do templo nos últimos dias, quando Jesus viesse. O entendimento do texto como um comportamento agressivo ou violento do mestre é interpretação nossa, é interpretação de quem faz a leitura. Porque os evangelistas que narraram a passagem não fazem essa citação. Isso não está escrito no texto, como podemos observar. Segundo Haroldo Dutra, essa passagem faz parte, sim, do gênero literário em que o profeta faz uma encenação, como Jesus o fez. Aproximava-se a Páscoa, a maior festa dos judeus. Jesus chega a Jerusalém e se dirige ao templo. Naquela época, tudo em Jerusalém acontecia no templo, que era uma construção gigantesca. Para termos uma ideia, ele começou a ser construído no século XIX a.C. e concluído no ano 64 depois de Cristo. Era ricamente decorado com peças valiosíssimas e adornos em ouro. No alto, na parte externa do templo, ficava a Fortaleza Antônia, uma fortaleza militar onde ficavam os soldados romanos. Era dividido por átrios. Átrio significa o principal aposento romano na antiguidade. Logo na entrada ficava o átrio dos gentios, onde podia entrar gentios e judeus. Seguindo ficava o recinto sagrado, onde só podia entrar judeus. Esse recinto sagrado era dividido em duas partes, uma parte para os homens e uma parte para as mulheres. Depois tinha o átrio sagrado, onde só os sacerdotes podiam ficar. Nesse átrio ficava também o santuário, que era o lugar santo, e o Santíssimo, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer suas oferendas. Então havia, sim, uma estrutura, toda uma estrutura montada. Na entrada do templo ficava a mesa dos cambistas, uma vez que a única moeda aceita no templo era a moeda que chamavam moeda sagrada. Então, os romeiros chegavam, muitos vindos de lugares distantes,
era uma viagem longa e eles não podiam trazer os animais que seriam oferecidos em gratidão a Deus, em sacrifício. Então, eles vinham e tinham que trocar os seus dinheiros pela moeda sagrada para poder adquirir esses animais. Então, havia, além da mesa dos cambistas, havia o comércio dos animais, que eram bois, ovelhas, carneiros, pombos, enfim, que seriam oferecidos a Deus como forma de agradecimento. Era a única maneira que aquele povo entendia para agradar a Deus. E como a moeda ficava muito caro, o câmbio era muito caro, os peregrinos muitos deles ficavam frustrados porque a moeda sagrada aumentava muito à época da Páscoa, de maneira que muitos deles não tinham como participar das oferendas e sentiam-se assim apartados de Deus, sentiam-se excluídos. E a cidade estava tomada de peregrinos. Nesse momento, chega Jesus ao templo e percebe toda essa situação. Relembra a profecia de Isaías: minha casa será chamada casa de oração. O templo não é local de adoração, reflete Jesus. Apenas um local de adoração, símbolo da identificação judaica. Local onde as pessoas se reuniam para realizar os sacrifícios de purificação. Nesse momento é que Jesus faz o que Haroldo Dutra menciona como sendo uma encenação profética com o objetivo de passar mais uma lição. Derruba a mesa dos cambistas e com uma corda ele afasta os animais, que eram as ovelhas, os carneiros, os bois, os pombos, usados em sacrifício para agradar a Deus. E nesse momento, com o seu magnetismo, ele deixa todo aquele povo perplexo, admirado, ao mesmo tempo que ele deixa claro a sua indignação, que ele não admitia o comércio de coisas sagradas no templo. Jesus usou de energia, sim, mas para passar uma grande lição. Ele não usou de agressividade. Tanto que os 4 evangelistas narram o episódio, dando a cada um deles o seu tom, a sua cor, e nenhum deles faz a colocação considerando Jesus naquele momento agindo com agressividade. A superioridade intelectual e moral do mestre dava-lhe autoridade para ser firme sem ser agressivo. De acordo com o comentário de Kardec no item 6, o que Jesus condena é o comércio de coisas sagradas, dizendo que a casa de Deus é casa de oração e estava sendo transformada em local de exploração. Sabemos que para evoluirmos moralmente, é necessário que realizarmos a nossa reforma íntima. E para termos sucesso nesse processo de transformação moral, devemos ser firmes e enérgicos. Com o outro? Não, com os nossos vícios. Por isso, Jesus nos ensina a agir prontamente, com energia, rapidez e autoridade, sempre que as paixões inferiores nos dominarem. Ainda hoje, temos muita dificuldade para compreender os ensinos do Mestre.
ainda que aclarados à luz da doutrina dos Espíritos. Para a lapidação do nosso espírito, por exemplo, por nossa imaturidade espiritual, moral, temos de passar ainda por processos dolorosos para o nosso crescimento espiritual. Tal o momento que estamos experienciando em dimensão mundial, como sendo mais um chamamento para a nossa reflexão e, quiçá, nosso possível despertar. Façamos nossa prece de gratidão a Deus para finalizarmos assim mais uma oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade. É com profunda gratidão, Senhor, que elevamos o nosso pensamento a Ti, ao Criador. Rendemos graças, Te louvando e Te bendizendo. Te bendizendo por todas as bênçãos que Tens derramado em nossas vidas. Pelos ensinos que nos foram trazidos há mais de 2000 anos. E ainda, Senhor, necessitamos contar com a Tua benevolência, com a Tua paciência, para com as nossas imperfeições, para com as nossas limitações em relação ao nosso aprendizado. Te rogamos, Senhor, que não desistas de nós, que estenda seus braços amorosos para nos acolher, para nos orientar nos momentos de dor e dificuldade. Mas agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aprendendo o Seu Evangelho à luz da doutrina espírita, que torna a nossa caminhada, o nosso aprendizado claro, de forma que possamos entender por que estamos aqui, a razão das nossas dores, que somos artífices dos nossos infortúnios, a compreendermos que colhemos tudo aquilo que semearmos. Enfim, Senhor, somos gratos a Ti. E nesse momento em que a Terra vivencia um momento de grandes provações, rogamos a Ti que abençoe a cada um de nós, mas sobretudo aqueles que se encontram no fronte dessa pandemia, auxiliando aqueles mais necessitados, os médicos, paramédicos, enfermeiros, os trabalhadores da segurança, da limpeza, enfim, Senhor, aqueles que ainda não acreditam no potencial dessa doença pandêmica, Senhor, como estamos assistindo, distribuída em todo o mundo, Senhor, onde não há distinção de credo, de raça, de posição social, enfim, Senhor. Acolhe aqueles que estão retornando à pátria espiritual nesse momento, amparando a cada um dos nossos irmãos. Abençoa os nossos lares, abençoa os lares, Senhor, em desarmonia, os jovens desequilibrados, envolvidos na drogadição. Enfim, Senhor, aqueles que desconhecem a Tua palavra, os Teus ensinos.
Queremos te rogar ainda pelos irmãos que se encontram nas esferas espirituais no Grupo Espírita de Petrolina. Que os benfeitores espirituais estejam, como sempre o fizeram, cuidando, orientando, direcionando, Senhor, a caminhada daqueles irmãos. Quanto a nós, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos concedido. E que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva na sua ternura e na sua paz. Muita paz a todos.